Muito bem, seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro. A ideia desses encontros é compartilhar com você algo do coração de Deus que possa abençoar a sua semana. E eu quero começar esse nosso primeiro encontro trazendo uma história de um personagem bíblico entre tantos que me inspiram, mas Gideão é realmente alguém que traz muita inspiração porque me parece alguém que é muito comum, muito simples e que foi encontrado em um momento de total simplicidade e que pôde viver um grande romper na vida dele. E a grande questão sobre a vida de Gideão, para mim pessoalmente, é que grandes romperes às vezes estão escondidos em pequenos momentos muito simples e muito solitários. E você provavelmente, assim como eu, precisa de romperes na sua vida espiritual, financeira, relacionamentos. Talvez você esteja buscando romper no seu trabalho, um avanço, seja qual área for da sua vida. A Bíblia não é algo para ser somente lido de forma teológica, mas o princípio elementar da Bíblia é que a gente consiga fazer aplicações diárias para que a gente consiga viver aquilo que esses grandes homens e mulheres da Bíblia conseguiram viver e que está disponível para a gente. Então, se você depois quiser meditar, eu não vou ler essa passagem, está lá em Juízes capítulo 6, do versículo 12 ao 17, e tem três aspectos principais que eu quero compartilhar rapidamente com você hoje. O primeiro deles é que Gideão está escondido em um lagar malhando trigo, porque eles estão em uma temporada onde Israel está sendo muito perseguido pelos seus inimigos. E no meio dessa perseguição, Gideão está escondido fazendo algo que possa fazer a diferença para a família dele. Então o primeiro ponto para mim aqui é que, da perspectiva normal, nós vamos ver um homem que está escondido porque ele tem medo. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, na maior parte das vezes, nós queremos viver um romper com a ausência do medo. E isso não é possível. O medo sempre vai estar presente, a menos que aquilo que a gente está fazendo não seja algo realmente relevante. E eu tenho carregado isso para a minha vida. Eu tenho pensado muitas vezes que a falta do medo geralmente se apresenta em situações comuns que podem não trazer grande relevância para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha comunidade. Então, pense no medo não como um sinal de algo que eu não devo fazer, ou que você não deve fazer, mas justamente como um catalisador de algo que precisa ser feito, algo que a gente precisa se posicionar. Então Gideão está nesse momento de medo, e ele precisa enfrentar o medo dele, e a resposta de Deus é que me chama muita atenção, porque Deus não disse para ele deixar o medo. Se você olhar alguns versículos, você vai ver que literalmente Deus diz para ele, já que eu estou com você. Então, o ponto principal para mim sobre o medo é que o medo vai estar presente e eu preciso me acostumar a fazer coisas apesar do medo. O medo vai estar lá, eu tenho que talvez mudar o foco de para onde eu estou olhando, em vez de prestar atenção no medo, prestar atenção em Deus que está comigo apesar do meu medo. Então esse é o primeiro ponto. Preste atenção em áreas que você está com medo de enfrentar, áreas pelas quais você está com medo de lutar, e talvez sejam exatamente os lugares onde Deus está te chamando para prestar atenção, para que você possa viver o seu romper. O segundo ponto que chama minha atenção é que, além do medo, Gideão, a primeira batalha, o primeiro romper dele, antes de ver um romper realmente acontecer de fato, externamente, foi um romper sobre o que ele pensava dele mesmo. Então Gideão está nesse momento onde ele precisa mudar a perspectiva que ele tem dele mesmo, e na passagem também diz, e Deus diz para ele, Deus chama ele de um homem de coragem, um homem valoroso, um homem forte, um homem valente. Os argumentos de Gideão são, a minha família é a menor do clã, o nosso clã é o menor e eu ainda sou o menor de toda a minha família. Bom, a questão com relação à perspectiva que ele tinha é que ele estava olhando apenas de forma externa, enquanto Deus estava olhando para ele de forma interna. Então, a primeira barreira é o medo, segunda barreira é o que nós pensamos sobre nós mesmos. Antes de a gente poder viver um romper e gerar um romper que venha afetar pessoas ao nosso redor, venha afetar nossas esposas, nossas famílias, nossos filhos, nossa comunidade, antes de o romper externo acontecer, precisa acontecer um romper interno. Provérbios capítulo 23, 7 diz assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. O que nós pensamos sobre nós mesmos precisa estar alinhado ao que Deus pensa sobre nós mesmos. E normalmente a nossa dificuldade é conseguir enxergar com as lentes de Deus aquilo que ele enxerga sobre nós mesmos. E por que isso é importante? Isso é importante porque eu não consigo transmitir para o mundo, eu não consigo levar para as pessoas uma versão sobre Deus que eu mesmo não tenha sobre ele. Eu não consigo transmitir um Deus para as pessoas que eu mesmo não tenha conseguido. Eu não consigo levar pessoas a um romper que eu mesmo não tenha vivido. E a gente vive hoje uma temporada onde muitas pessoas ensinam muitas coisas que elas mesmas não conseguiram viver. Eu posso dizer para você para ir a um lugar que eu não fui, mas eu só posso te levar a um lugar que eu já fui.
Então, Deus está chamando Gideão para essa temporada. Primeiro, enfrentar o medo. Número 2, segundo, mudar a sua lente, a perspectiva que ele tem dele mesmo, para que algo possa começar a acontecer. E eu quero desafiar você, e a pergunta que eu te faço é, como você está vendo você mesmo nesse dia? O que você pensa sobre você? O que a sua mente pensa sobre você? A nossa mente é um campo de batalha no qual, na verdade, é o primeiro campo de batalha onde nós travamos a batalha inicial para ver um romper acontecer. Primeiro vencendo o medo, ou andando junto com o medo em parceria, não fazendo parceria com ele, mas andando com ele, sabendo que eu talvez não deixe de ter medo, mas eu preciso fazer algo apesar do meu medo. Número 2, o que eu penso sobre mim é a perspectiva da lente que vai me fazer entrar em ação ou ficar paralisado. Nós comunicamos o Deus que nós experimentamos. Então, Deus estava chamando Gideão para uma experiência pessoal com ele, porque só a experiência pessoal que eu tenho pode se tornar um testemunho de uma experiência pessoal que você pode viver. E o terceiro ponto que me chama a atenção é que Gideão teve que viver um romper com pessoas. O primeiro romper dele foi enfrentar o medo. O segundo romper foi o que ele pensava sobre ele mesmo. E o terceiro romper é o que as pessoas pensavam sobre ele. O terceiro campo de batalha e a terceiro romper que Deus chama Gideão para ter, antes de ele conseguir se tornar um libertador para aquela nação, foi que ele teve que enfrentar as barreiras familiares do que as pessoas pensavam sobre ele. Talvez, e essa seja uma grande questão que eu vejo muitas vezes as pessoas dizer, que elas não se sentem apoiadas por pessoas que elas confiavam. Sabe, grandes romperes na nossa vida muitas vezes são apesar das pessoas que te cercam. E Gideão teve que tomar essa postura, essa posição de enfrentar pessoas que ele gostaria de ter ao lado dele, mas foi uma jornada que ele teve que encarar sozinho. Gideão teve que ter essa temporada onde aquilo que se tornaria um lugar de liberdade foi primeiro conquistado andando em solidão. E nós somos uma geração que muitas vezes depende, ou tem ouvido muitas vezes a frase, ou frase do tipo rede de apoio. Sabe, às vezes a gente não vai ter uma rede de apoio. Às vezes o que a gente precisa ter é uma experiência pessoal com Deus, que vai ser o único lugar onde nós vamos poder realmente apoiar a nossa fé, estruturar a nossa fé, para ver algo realmente acontecer de forma sobrenatural. Então, Gideão está nesse desafio e eu quero desafiar você a olhar para a sua própria vida e se perguntar quais são as 3 áreas dessas barreiras que estão amarrando ou segurando ou impedindo que você tenha o romper que você quer. Seu medo, sua própria mente e pessoas que você está esperando que engajem com aquilo que você quer fazer, mas talvez seja uma temporada de dar um passo sozinho. O primeiro passo de fé precisa ser dado sozinho. E eu quero convidar você a olhar para a sua própria vida e aplicar essa palavra, assim como Gideão teve que fazer de forma individual, teve que viver um romper de forma individual e teve uma experiência individual com Deus, que você tenha a sua experiência individual com Deus naquilo que você está buscando romper para a sua vida. Que Deus te abençoe.